Oi, gente, eu sou Magda Gonçalves e hoje aqui no Veja Como é Fácil nós vamos falar de composição de mesas. Nós vamos compor uma mesa para um jantar formal e outra para um jantar informal. Muita gente acha que saber regras de etiqueta à mesa e saber colocar uma mesa corretamente é dispensável, é bobagem, mas não é não. Quando você se encontra na posição de um anfitrião ou anfitriã, ou mesmo um convidado ou convidada e não sabe o que fazer, é muito constrangedor. Então, saber regras de etiqueta à mesa é importante sim. Qual a primeira coisa que nós vamos pensar ao montar a nossa mesa? É na mesa propriamente dita. Se você tem uma mesa aqui, bonita como essa, de madeira de demolição, você pode usar jogos americanos, passadeiras, como eu usei, ou tete-a-tete. Essas passadeiras também são chamadas de tete-a-tete, porque uma pessoa fica de frente para outra. Mas se sua mesa não pode ficar à mostra, você pode estar usando uma toalha branca, bem limpa e bem passada. Depois de resolver o que usar, se o jogo americano ou se o tete-a-tete, nós vamos passar para o suplá. O que é um suplá? O suplá, em francês, é o prato de baixo e nós usamos o suplá primeiro para proteger a toalha ou jogo americano, para não deixar o prato escorregar e para demarcar também o lugar do convidado. Depois do suplá, nós vamos posicionar o prato da refeição principal, que é o maior prato. Aqui será servida a refeição principal. Nós vamos simular aqui um cardápio. Depois do prato da refeição principal, nós vamos colocar um prato menor, que é o prato para salada, ou, dependendo do cardápio, um prato que vai servir de base para o consumê. E para o consumê, nós vamos usar esse bowl que, vocês sabem, o consumê é um caldo, é uma sopa, então deve ser servido num bowl. Muito bem, a nossa composição aqui das louças está quase pronta, porque ainda está faltando o pratinho para pão. Se nós temos um consumê, um caldo, nós vamos precisar de um pratinho para apoiar o pão. Esse pratinho é um pratinho menor, que vai ser posicionado do lado superior esquerdo da nossa composição. Agora, vamos posicionar os talheres. Não é nada difícil, gente. Basta ter bom senso e prestar bastante atenção. Do lado direito, eu tenho sempre uma regrinha a ensinar. Do lado direito, nós colocamos sempre os talheres femininos, como a colher, a faca e acima do lado direito, na parte superior, nós colocamos as taças. Então, tudo que é feminino vai para o lado direito. Vamos colocar primeiro a colher. Por quê? Porque ela vai ser usada, em primeiro lugar, para tomar o consumê. E a gente começa sempre a se servir dos talheres de fora para dentro. Depois, na nossa simulação aqui, nós temos peixe. Depois,
nós vamos colocar a faca de peixe, que vai ser o segundo prato. Depois da faca de peixe, nós vamos colocar a faca de refeição, que vai ser o prato seguinte. Observem, masculinos do lado esquerdo. Qual que eu coloco primeiro? Eu coloco o garfo de peixe, porque ele vai ser usado antes do garfo da refeição. Observem que o garfo de peixe é diferente. Ele tem uma cavinha mais acentuada aqui no centro. O garfo de peixe e agora o garfo de refeição. E os talheres de sobremesa? Como a gente vai fazer? Geralmente, a gente coloca a colher em primeiro lugar. Se a colher está aqui do lado direito, nós vamos subir com ela na parte superior do prato. Depois, nós vamos nos preocupar com o garfo de sobremesa. Se o garfo é do lado esquerdo, ele vai caminhar daqui para a parte superior do prato. E logo em seguida, a faca de sobremesa, que é do lado direito, caminha para a parte superior, sempre com a serrinha voltada para dentro. E no pratinho de pão, a gente sempre coloca uma espátula ou uma faquinha para auxiliar, se caso tiver uma manteiga ou um patê. O guardanapo, gente, ele pode vir posicionado em cima do prato ou do lado esquerdo. E agora nós vamos posicionar as taças. Está feita aqui a nossa composição da mesa para um jantar formal. Agora nós vamos falar da decoração. O arranjo é primordial numa mesa de jantar. Ele é quase que a estrela da mesa. Vejam que alegra e se harmoniza com os itens da mesa. Mas ele não pode ser um arranjo alto para não atrapalhar os convidados na conversa. Já que nós estamos falando de jantar, é à noite, então nós vamos colocar os castiçais para dar um requinte ao nosso jantar. Vamos posicionar um castiçal desse lado e o outro castiçal do lado de cá. Para um jantar informal, tudo fica mais simples. A mesa não exige todos os itens e nós podemos escolher um jogo americano mais simples. Também um prato mais rústico, porque é para o dia a dia. Nós vamos usar o prato de refeição e depois um prato de sobremesa que a gente usa para a entrada. Quanto aos talheres, também vamos usar poucos. O garfo de refeição, que vai ficar à nossa esquerda, a faca, que vai ficar à nossa direita, e a colher de sobremesa, que vai ficar na parte superior do prato. Aqui na nossa simulação, nós vamos ter uma entrada, que é a salada, o prato principal, e vamos ter uma sobremesa que supõe-se uma sobremesa cremosa, pois estamos colocando uma colher. Quanto à taça, podemos colocar uma ou duas. Eu optei por colocar uma taça, no caso de água
suco ou refrigerante. E o guardanapo de tecido não pode faltar. Ele vai do lado esquerdo ou em cima do prato da entrada. Falando agora da decoração da mesa informal, nós podemos usar pequenos cachepôs com uns verdinhos, fica um charme. Veja como é fácil de hoje, termina aqui, feito com muito carinho para você. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.